Oi, meu nome é Jerônima Baca, eu tenho uma pesquisa e um trabalho especializado em corseteria sob medida, que a gente confecciona corsês e corset dress para uso fashion e para redução de medidas, que é a prática do tie lace. Bom, o corset ele começou a ser usado, os primeiros registros que a gente tem em museus e na história é do século XV, um pouquinho anterior ao século XIV também. Eram peças estruturais, não voltada para o foco na cintura, mas voltada para o porte que as realezas usavam e para dar estrutura para a parte de baixo dos vestidos. Isso foi o uso inicial dele. E durante o século XIX que ele começou a ganhar uma estrutura mais voltada para a cintura e menos para a postura necessariamente em si. Esse uso dele era o uso interno, o corset era uma roupa de baixo com foco na cintura, para deixar a cintura mais fina. E ele foi usado ali até o início do século XX. Foi abandonado um pouquinho no período das guerras, no entreguerras, e no final do século XX, na década de 80, ele voltou a ser usado, a ser um pouco mais popularizado, só que externamente fazendo parte da própria roupa e não como uma lingerie. E até os dias atuais é assim que a gente usa ele. O corset no século XV, ele era uma peça que, a nomenclatura dele não era corset nessa época, era stays. A gente usava a nomenclatura de stays para chamar essas peças estruturais que vinham embaixo das roupas. Geralmente era usado ou hastes de madeira ou barbatanas de baleia para fazer essa estrutura. Ele deixava o corpo com um formato cônico e não em ampulheta, que é o que a gente mais conhece com foco na cintura. Geralmente apertava um pouco do seio também. Esse aqui é uma representação, uma reprodução baseada na modelagem histórica do final do século XV. Tá vendo? Ele é um formato bem cônico. O tamanho dele também era para as mulheres daquela época. Foi feito levando em consideração as medidas históricas e não as medidas atuais. Tanto que é uma peça pequena, uma mulher de estatura baixa. Ele é todo estruturado com hastes de madeira. E ele tem essas abas justamente para não deixar que as saias daquele período que eram volumosas se projetassem para cima. Então, essas abas elas continham o volume das saias. E hoje o material mais utilizado na corseteria são materiais de plástico, barbatanas de plástico ou barbatanas de aço inox, que são esses materiais. Essa é a barbatana flat. Ela não é tão flexível, geralmente a gente usa ela para estruturar centro da frente, centro das costas dos corsês. E essas são as barbatanas espirais, também em aço inox, elas já são mais flexíveis e são utilizadas para estruturar o restante do corpo da peça. E para frente a gente tem um fecho específico que a gente chama de busque, que é um fecho que ele fica no centro da frente e aguenta bem a pressão que a peça exige quando vai ser vestida, também em aço inox. Esse material em aço inox, ele começou a ser usado, na verdade, os fechos, os busques começaram a ser usados apenas no século XIX, tá? E no final do século XIX que o material em aço inoxidável para a corseteria surgiu. E desde então a gente trabalha mais com esse material e tem uma outra opção mais econômica que são as barbatanas de plástico e o material em plástico. Tem uma confusão de nomenclatura que a gente tem, especialmente no Brasil, em relação a diferenciar em termos de estrutura o que é o corset, o que é o espartilho, o corselet, o corpete e a cinta. São estruturas parecidas, mas que divergem entre si, então são estruturas específicas. O corset e o espartilho são as mesmas peças. Corset é o nome utilizado em francês, que acabou se popularizando também, e espartilho é a tradução desse nome para o português. O corset é uma peça estruturada, que pode ser feminino ou masculino, os homens também usam, que tem por finalidade modificar a silhueta definitivamente ou modificar ela mais drasticamente quando você veste. Então, é mais ligado à estrutura e à silhueta que ela oferece quando você está vestindo. No geral, essas peças são feitas sob medida. Corselet é um derivado do corset, é uma peça muito parecida com o corset, que tem uma estrutura de barbatanas também, geralmente não é feita sob medida, e é um pouquinho mais leve em termos de estrutura, não tem uma estrutura tão tradicional. Geralmente essas peças é encontrada mais facilmente em lojas, e pode ser usada como lingerie também, geralmente a gente compara o corselet com as lingeries que são usadas por baixo.
O corpete é uma estrutura que pode ser tomara que caia, por exemplo, que é muito parecido com a estrutura de vestido de debutante. Geralmente tem barbatana, mas são barbatanas bem mais leves e é uma estrutura que não modifica a silhueta. Ela só acompanha os contornos do corpo, mas não modificando ele quando está vestido. E as cintas são estruturas específicas feitas, que não oferecem nenhum tipo de modificação de silhueta instantânea e geralmente está ligado a tecido que estica ou tecido que tenha elastano e são indicadas para casos específicos as cintas. No caso, são as cintas modeladoras que a gente usa por baixo da roupa para usar com algum vestido, ou a cinta pós-cirúrgica, que geralmente é usado no pós-parto ou após você fazer a cirurgia plástica. Atualmente, o corset ele é usado para uso fashion, como peça de roupa, onde ele complementa as outras peças de roupa e é usado por fora da roupa. E também a gente tem uma especificidade que é a prática do tie lace, que nada mais é uma técnica que você usa o corset diariamente para se reduzir a circunferência da cintura definitivamente. Uma peça para uso fashion, por exemplo, é esse overbush, que é uma peça que cobre o busto, e a gente também tem a mesma categoria que é o underbush. E a peça específica para redução de medidas, para o tie lacing, a gente tem dois modelos, dois estilos e vertentes de modelos, né? Que é o underbush, ele cobre uma região maior do corpo, que vem abaixo do busto, até a barriga. Geralmente são peças um pouco mais leves que as tradicionais, tem que ser num tecido resistente, preferencialmente de fibra natural e feito sob medida, porque trata de uma especificidade que é a redução de medidas e a mudança estrutural do corpo. E a gente tem o waist tincher, que é uma peça um pouco mais curta que o underbush. Então, geralmente, ela pode ser, para modificação corporal, ela pode ser usada, mas por biotipos magros, biotipos corporais magros, e o underbush por qualquer biotipo corporal. E ambas cumprem a mesma função, que é reduzir as medidas da cintura com a modificação corporal e da costela flutuante, o que traz uma cintura menor para a pessoa. Quem quiser acompanhar um pouco e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu estou no Facebook, só digitar lá Jerônima Baco Corcês, no Instagram também, @Jerônima Baco, e pode visitar o nosso site, que é www.jeronimabaco.com.br.